bullying e outras formas de agressividade e de violência em relação às escolas, no meu modo de entender, se dá exatamente pela incapacidade relativa do ambiente escolar, seja em escolas públicas, seja nas escolas privadas, de dar conta de duas características da nossa sociedade, que são as características relacionadas às desigualdades e à diversidade. São duas coisas, dois elementos, dois fatores fundamentais de constituição das relações sociais e que estão dentro das próprias escolas. Como as escolas, em geral, principalmente as escolas públicas, estão menos equipadas do ponto de vista de recursos para dar conta das singularidades todas da nossa sociedade, frequentemente elas não conseguem lidar com essas nuances fundamentais que denotam exatamente as decorrências relacionadas às diversidades e às diferenças relacionadas às desigualdades sociais. E, na falta de condições, pretende tratar o assunto num plano só, né? Como qualquer coisa que viesse diferente daquilo que é o normal e que é o esperado, deveria simplesmente deixar de acontecer e, na realidade, se trata apenas de não cuidar de assuntos que se manifestam, né, de todas as maneiras, pelas próprias famílias, pelos próprios garotos, pelos nossos estudantes. A escola tem que se observar, escolas, redes e sistemas de ensino, de que ela é fruto de uma sociedade desigual e que a sociedade desigual se manifesta dentro dela, né? A escola pública, em particular, é uma escola menos seletiva, portanto, ela acolhe e deve acolher exatamente as expressões na figura dos seus estudantes de todas as formas de desigualdade social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, né, e das condições de vida das famílias dos nossos estudantes, como essa escola também necessariamente acolhe e deve conviver e convive com as diferenças todas do ponto de vista da cultura que cada um dos estudantes e dos alunos de fato trazem para lá, né? E claro, nem todas as condições de expressão, né, dessas características são favoráveis no ambiente escolar, nem todos os professores estão preparados para dar conta desse processo, como também as famílias têm dificuldades severas de tratar dessa pluralidade de situações que a escola pública acaba recepcionando. Nós todos temos trabalhado, e no Conselho Nacional de Educação, que eu aqui de alguma maneira represento, temos trabalhado, quando tratamos das diretrizes curriculares, seja da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, em todas essas diretrizes, nós ali com toda clareza estabelecemos que a escola, o currículo e a maneira correta de fazer educação deve se pautar em relação a certos princípios éticos, e nesses princípios éticos realça a questão do direito à diferença, o direito à diversidade e o direito ao reconhecimento. Se a escola, né, trata dessas condições de reconhecimento da diferença, da desigualdade, como matéria-prima do seu próprio ser, né, como instituição educacional, ela tem condições infinitamente maiores, né, de permitir que cada um dos seus componentes, principalmente os estudantes, exatamente compreendam a origem das desigualdades e das diversidades que o país tem, a sociedade, a cidade apresenta, e possam respeitar a origem, conhecendo a origem da diferença entre uns e outros. O bullying, né, como várias formas de violência e agressividade, eles na realidade são uma expressão de quem desconhece e desrespeita a diferença e busca identidade pela negação daquilo que não conhece, daquilo que é diverso dele próprio. Nós sabemos que no ambiente das escolas, né, no ambiente da educação, assim como no ambiente da sociedade em geral, né, os grupos, as pessoas procuram buscar, né, processos de solidariedade e até de autoidentificação, frequentemente até pela exclusão do outro, né, da exclusão do que não conhece, da exclusão daquilo que é diferente do meu próprio grupo, da minha própria patota, da minha própria turma,
e, portanto, exclui. Essa é uma das formas mais características, inclusive, de origem do bullying, né? É a menina que é a mais gordinha, é o menino que tem uma cor diferente, enfim, aquele que vem de uma origem social que não é a minha própria origem social, aquele que não é do meu próprio grupo de referência. A escola em geral e no mundo inteiro está desafiada a trabalhar essa questão, porque não se trata da busca de identidades, mas eventualmente até da busca e do reconhecimento de semelhanças e diferenças. É natural que as pessoas, e sobretudo as crianças e jovens, buscam essa aproximação com semelhanças, mas deveriam estar sendo educadas para buscar também aproximações e interação com aquilo que não é exatamente semelhante à sua própria cor da pele, à sua própria origem social, à sua própria forma de dizer. Então, o grande desafio da educação é lidar com a diversidade. Muitos professores brasileiros e muitas escolas encaram a diversidade, aquilo que é diferente, como uma ameaça, né? Como algo que deveria ser abolido e desaparecer da escola. A educação, um bom projeto educacional e um bom currículo é aquele que está preparado como instituição e escola a lidar com a diversidade como a origem de uma extraordinária riqueza de relações sociais e de possibilidades educativas. Essa, portanto, é a forma de reconhecer as diferenças e, inclusive, de reconhecer e identificar os atos, né, que nós poderíamos chamar de anomia social, que estão, de alguma maneira, referidos àquilo que se conceitua como bullying. Eu termino aqui dizendo que, se pensamos assim, e que, portanto, devemos reconhecer a diferença e a diversidade como algo constitutivo das relações sociais, que a escola está desafiada a compreender e tratar como elemento constitutivo, inclusive, da matéria-prima do processo educacional, as questões relacionadas a esses fenômenos devem ser enfrentadas como uma questão educacional e não como uma questão de natureza policial, né? Porque disso nada resultará se for tratado como mais uma ameaça. Eu faço aqui uma analogia com as questões relacionadas a outra forma de anomia que normalmente aparece nas escolas, como, por exemplo, aquelas decorrentes do uso do álcool, de drogas, entorpecentes e tudo mais. E que é muito frequente, né, no Brasil inteiro, que as pessoas acham que o assunto de álcool, drogas, questões relacionadas a alguma expressão incomum relacionada à sexualidade, que isso seja visto como uma questão a ser enfrentada com pessoas fazendo palestras, fardados, ameaçadores, que abrem um armário de cérebros deformados e de perigos e tudo mais. Ora, isso está mais do que provado que, se dá algum tipo de visual de alguém que está, ou uma instituição que está querendo resolver o problema da educação, já se sabe há muito tempo que, da mesma maneira que o bullying, álcool, drogas e outras formas de problemas, né, que enfrentamos no ambiente educacional, só podem ser enfrentados de uma maneira educacional e não de uma maneira policial, né, com ameaça. Quer dizer, se as pessoas tivessem medo, né, do policial ou da policial fardada fazendo uma palestra, porque teria medo de ser preso ou de ser punido e tudo mais, a juventude hoje não seguia por essas formas de amedrontamento, e sim vai se guiar quando nós pudermos constituir com ela referenciais, né, com jovens e crianças, referenciais que lhes permita, primeiro, pôr luz e voz nas suas próprias formas de manifestação e expressão, inclusive das suas ansiedades, inclusive das suas dúvidas e das suas inquietações. Escolas que não dão voz, não dão luz, não dão visualidade ou visibilidade a essas formas, estão, no meu modo de entender e no nosso modo de entender, que temos discutido isso no Conselho Nacional de Educação, apenas querendo tampar, né, ou suprimir algo que de fato vai ser efervescente e que de alguma maneira vai se manifestar logo na sequência. Então, concretamente, trata-se de uma questão educacional, ela é viva. O seu enfrentamento significa enfrentar a questão da diversidade e da diferença no ambiente da escola, e o seu tratamento, o seu enfrentamento,
em conjunto com a família e com outras organizações da sociedade, no nosso modo de entender, deve ser um enfrentamento de natureza educacional e, portanto, com o princípio do diálogo, da gestão democrática da questão educacional e, portanto, é a maneira como nós encaramos que o assunto deve ser tratado.